Você que é arquiteto, não tem muita experiência ainda, seu cliente aprovou o projeto, você está super feliz, mas agora ele fala, vamos começar a obra. Bate aquele desespero porque é tanta coisa para fazer que você não sabe nem por onde começar. Hoje a gente vai te falar sobre as etapas da obra depois do projeto. Por onde começar, por onde ir depois, qual que é a sequência, como você vai instruir o seu cliente. Fica ligado, sobe vinheta. Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou a Daniela e somos arquitetos do Estúdio KT. Antes de começar esse super conteúdo que a gente preparou para vocês, a gente quer pedir que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, porque a gente tem certeza que vai ajudar alguém que está aí se batendo para começar a executar um projeto. Então compartilha, comenta, coloca aqui embaixo se você já executou alguma obra, que a gente quer saber um pouco de vocês. Então, a gente já tem várias obras executadas desde a época do nosso estágio, no outro escritório que a gente trabalhou, e agora com o nosso próprio escritório temos muitas obras que executamos. Quando a gente se formou e foi andar com as próprias pernas, foi um pouco difícil, porque lá no outro escritório, a arquiteta lá que coordenava tudo, faz isso, faz aquilo, agora vem isso, primeiro aquele outro. Mas aí quando é a gente, com os nossos clientes, com as nossas obras, bate uma insegurança, a gente fica bem perdido, o cliente vem e te pergunta, e agora, e agora, e agora? E você tem que responder para ele o que vai acontecer. Sim, porque quando o cliente aprova o projeto, ele fala assim, e agora? Por onde a gente começa? Antes, quando a gente estava estagiando, a gente participava dessas reuniões, mas essa pergunta nunca era feita diretamente pra gente. Então a gente ficava quieto, ouvia, então a gente tava pegando as coisas no ar ali, sem saber a parte prática do negócio. Mas não tinha aquele peso da responsabilidade, então era algo muito tranquilo, né? Isso, aí agora o cliente fala assim, tá, vamos começar, por onde vamos? Aí a gente tem que ter essa resposta na ponta da língua, por onde o cliente vai começar, o que ele vai fazer por primeiro? Agora que a gente já executou várias obras, já passou por vários erros, vários problemas, para nós já é acertos também, não, né? Com certeza, senão a gente não ia estar com o escritório até hoje. Isso. Mas para nós fica muito fácil. E na verdade a gente até gosta de erro porque a gente sempre aprende com eles. Então, deu problema na obra, opa, vamos cuidar na próxima obra para não dar problema de novo. Isso, então vamos lá. A gente fez o projeto, o cliente amou esse projeto, aprovou e falou para você, vamos executar. E aí o que você vai ter que orientar ele por primeiro? Para a gente poder executar esse projeto, a gente vai precisar fazer os projetos executivos, porque sem eles nada acontece na obra. Ele não pode só pegar o papel com o desenho ou o celular ali com a imagem e mandar executar alguma coisa. Então, o primeiro passo é você fazer esses projetos executivos. E é importantíssimo nessa fase você falar para o seu cliente, acalma o coração, espera que agora é uma fase muito importante, eu vou estar tirando do papel o seu projeto, então assim, eu preciso do tempo, não sabemos qual é o seu tempo para detalhar, depende da complexidade de cada projeto, então assim, você tem que analisar com o cliente, você tem que analisar o seu projeto ali, qual a demanda de tempo que vai precisar. E então fala pro cliente, acalma o coração que, sei lá, daqui tanto tempo eu vou te entregar os projetos executivos. Isso. Então, aqui no nosso escritório, depois que o cliente aprova o projeto de interiores, a gente vai fazer todos esses detalhamentos. Então a gente vai começar por um layout, vai fazer projeto de gesso, iluminação, elétrica, todos os projetos que a gente vê que são necessários para aquela obra. Vamos imaginar aqui que seja uma reforma, por ser um projeto mais complexo e cheio de detalhes. Então assim, vamos imaginar, depois que eu fiz os projetos executivos, o que eu preciso começar? A parte suja, a parte da quebradeira, a parte onde vai dar... é aquela parte da bagunça mesmo. Então vamos lá, vai mexer com ponto elétrico? Faz os pontos elétricos. Ponto hidráulico? Faz os pontos hidráulicos. Vai tirar revestimento em caso de reforma? Não. Vai colocar revestimento novo? É tudo nessa primeira fase que vai acontecer essa parte de quebradeira. E nesse projeto de reforma a gente como arquiteto pode tirar uma parede ou outra, né?
Então, vai demolir parede? É agora. Enfim, tudo isso, né? Porque você não pode pintar uma parede, né? Falar pro cliente, ó, vamos comprar essa tinta, vamos pintar essa parede. Aí lá na frente, quando vai instalar sei lá, a TV, daí você fala, putz, esqueci do ponto. Daí tem que rasgar a parede, fazer o ponto, pintar. Então não vai ser bom, né? Isso, pra gente imaginar essa ordem dessa quebradeira, vamos imaginar que tenha que ser feito de cima para baixo. Então a gente vai tirar todo o forro, se for o caso, vai tirar essa parte do forro. Se tiver algum revestimento da parede, vamos tirar esse revestimento também. E aí depois a gente tira toda a parte de piso. Ah, vai ter porta para tirar? Vamos tirar ali na fase que é do meio, que é de tirar as coisas que estão nas paredes. E aí nessa fase a gente vai fazendo a parte hidráulica, elétrica. Então não vamos chegar lá já tirando piso, tirando tudo, que não vai acontecer, não vai dar muito certo. Precisa ter uma ordem nessa bagunça ali que vai existir. Tirar parte por parte para o negócio fluir e ninguém ficar louco lá no meio da obra. Depois que já tá toda essa parte suja completa, quer dizer, sujeira vai ter até o final da obra, né? Mas essa parte mais bruta, finalizada, aí você vai começar, vou mexer no forro de gesso, vou fazer outro tipo de forro, de madeira, enfim. Aí também você começa de cima para baixo, né? Então daí vem a parte de forro. Isso, mas alguns detalhes que são importantes você saber na hora de fazer o forro de gesso. Então, por exemplo, se esse forro vai existir numa parede que tem revestimento, por exemplo, num banheiro, o revestimento precisa ser colocado antes do gesso. Se é numa sala e não vai ter nenhum revestimento, então não temos revestimento, pulamos a fase do revestimento, já fazemos o gesso. Mas é importante que onde tenha revestimento seja colocado antes do gesso, porque o acabamento vai ficar muito melhor. Sim, porque daí não vai ter recorte nesse seu revestimento. Você vai ter o revestimento inteiro e o gesso dando acabamento ali. Porque se você faz o gesso aleatório em qualquer altura lá que você quiser, às vezes vai dar um recorte meio estranho na peça. Então, dessa forma, você garante peças mais inteiras. Isso, a gente já falou sobre paginações em um vídeo aqui, que você pode procurar neste canal, em algum botão, em algum lugar, que vai ter todas essas informações sobre como fazer a paginação e aproveitar melhor os revestimentos antes de fazer o gesso, depois do gesso, enfim, tudo tá lá. A gente só esqueceu de falar uma coisa importantíssima, que antes desse gesso a gente falou muito de tomada e parte hidráulica, né? Só que antes desse gesso estar feito, a gente precisa puxar toda a fiação de iluminação. Então, vai ter iluminação embutida nesse gesso, já deixa a espera da fiação tudo prontinho. Ele vai fazer toda a amarração lá no forro, deixar tudo bonitinho, daí vem o gesso, e daí quando o eletricista for instalar essas luminárias, ele vai fazer o furo da luminária conforme o modelo e ali já vai estar o fiozinho para ele instalar, né? Isso, por isso que a gente falou que precisa começar de cima para baixo até para ser feito. Então vai fazer, tirou todo o forro e tal, então na hora de fazer a parte elétrica vai começar por cima, depois vai descendo para as paredes também, assim como todo o resto que a gente comentou. A gente falou, então depois que tá toda essa fiação, o gesso pronto, aí você pode cortar o gesso para instalar a iluminação, mas é só cortar. Então você vai pedir pro seu cliente comprar um modelinho de cada item, de cada tipo de luminária pro gesseiro cortar esse gesso, mas não vai instalar. Porque a iluminação vem bem depois que tá pintado, então lá depois você instala a iluminação, porque senão ela vai ficar toda suja, E iluminação é uma coisa que suja muito, principalmente essas de embutir, fica toda marcada em volta. Então, faz só o corte e acalma o coração. Vamos para a próxima fase. Só uma observação aqui, que a gente tem utilizado muitos perfis de LED. Então isso daqui é uma dica bem valiosa que a gente teve na prática aqui no escritório. Se você for utilizar um perfil de LED, você já precisa prever isso na hora de fazer o gesso do seu projeto. Porque o perfil, como ele é linear, dependendo de como é feito esse gesso, a hora que for cortar o perfil para instalar ele lá, pode ser que seu gesso dê ruim e caia. Então, na hora de fazer a iluminação, você precisa conversar com o eletricista e com o gesseiro, todo mundo junto, para ele fazer essas amarrações bem certas ali no gesso, para a hora que for cortar, não dar ruim. Então, se atente a isso. Nós vamos fazer um vídeo falando só sobre forros, e daí nesse vídeo a gente explica tudo direitinho como fazer isso. Isso aí. Então, a próxima fase, depois dessa que a gente furou a iluminação, a gente já pode ter junto ali na sequência alguém passando massa nas paredes. Então, o pintor já pode começar a fazer essas texturas, se vai ter alguma textura na parede, começar a já ir finalizando a obra.
E o forro também. Pode amassar o forro, já pode ir botando a mão na massa. Literalmente. Pra cuidar dessa parte da pintura, né? Isso. Por quê? Mas vocês estão loucos, não foi colocado nem o piso ainda. Pois é, o piso ele vem depois da primeira demão de tinta. Isso, porque é uma peça delicada e dependendo do piso que você vai colocar, ele vai sujar, vai riscar, então tem que cuidar muito com isso. Então, passou massa nas paredes, lixou as paredes, aí sim passa a primeira demão. A gente já pode instalar, depois da primeira demão, já dá para instalar as iluminações. Não é muito recomendado, mas tem gente que já deixa. E aí depois a gente coloca todo o piso onde for necessário. Só essa questão da iluminação, o forro tem que estar finalizado. O Matheus fala a primeira demão de parede. Isso. Mas o forro, para instalar a iluminação, já tem que estar finalizado. Isso. Porque senão vai dar ruim depois ali, vai sujar ali, todas né? as luminárias. Aí depois, beleza, instalamos o piso. Nossa obra está quase completa. O que vem depois? Uma pergunta para você. Aqui é um bom momento, então, para você já vir... Depois que já acabou essa parte de poeirão da obra, porque lixar a parede dá muita poeira, aí você já pode instalar uns revestimentos mais especiais. Pedras naturais, tijolinho, coisas mais delicadas. Mais porosas, né? Que vão pegar o pó do gesso. Então, daí agora você já pode instalar esse tipo de revestimento, porque daí vai ficar... Não vai sujar ele também. Isso. Mas mesmo assim, vai lá, instala bonitinho e pede para cobrir ele, para não ter problema nenhum, porque normalmente são produtos com um valor bem alto, né? Isso. E na hora de instalar o piso, você só vai pedir para instalar o piso. Não vamos colocar rodapé nessa parte. Porque se vai ter uma marcenaria planejada lá no seu espaço, agora é a hora de começarem a montar. Então a gente já está com a parte hidráulica, elétrica, tudo pronto, a casa já está pronta, basicamente. Na verdade agora o marceneiro pode medir, porque dele vai ter o piso, vai ter o forro, que ele precisa dessas alturas. Então, sei lá, você vai ter um painel de piso, teto. Aí aqui você já tem essas alturas finais aqui, bonitinho, ele já pode medir a obra para produzir a marcenaria, né? Isso, daí quando ele for montar lá e tal, a gente não tem muito de obra para ir fazendo. Então a gente aguarda a marcenaria finalizar a montagem dos móveis e aí imaginando uma cozinha. Finalizou a parte da bancada, aí o pessoal dos mármores e granitos vem fazer a medição final para executar o serviço deles. Aqui é importantíssimo você conversar com o marceneiro, pedir para ele fazer essas partes de bancada, tanto de banheiro, lavanderia e cozinha. Primeiro, faz a parte de bancada, pede para ele a hora que tiver ok, só a parte de baixo. Te avisar que daí você já pede pra marmoraria ir lá medir, que daí tá liberado para medição. Porque a fabricação de pedra normalmente demora. Então, às vezes chega, dependendo da época do ano, até 60 dias. Porque principalmente final do ano, que não é uma época boa para fazer obra. Demora muito, porque né, tá todo mundo lotado de serviço. Então, aí você liberando essa parte da pedra, medição, nisso o marceneiro vai continuar instalando a marcenaria e nisso a pedra já está em produção. Você não precisa esperar 100% finalizar aquela marcenaria para daí sim medir a pedra. Isso. Finalizando então toda a marcenaria, aí o pessoal veio e colocou a pedra, a gente vai entrar na fase de acabamento. Então a gente já livrou todas as paredes onde tinha móvel, aí a gente já pode instalar o rodapé. Porque aí só vai sobrar os espaços onde não vai ter uma bancada, onde não vai ter um painel, o acabamento disso vai ficar muito melhor e você vai gastar menos com rodapé. Aí podemos instalar cortinas, quadros... Os acabamentos de tomadas, de torneiras, tudo que vem para finalizar a mesma obra já pode ser colocado, porque já acabou toda a sujeira da obra, né? As fases da obra são essas, talvez, dependendo do projeto, vai ter uma coisa a mais, uma coisa a menos, mas assim, basicamente é isso. O importante é só você ter bem claro a parte que vai fazer sujeira, enfim, para você coordenar isso para uma coisa não prejudicar a outra, né? Um gesso não sujar um revestimento, essas coisas que você tem que se atentar muito. Isso. E aí agora você pergunta, quanto tempo leva todas essas etapas? Quanto tempo eu preciso para fazer uma reforma? Vai depender muito do tamanho dessa reforma, se ela vai ser de um ambiente ou da casa toda. Mas assim, se você pensa em ter a casa pronta para o Natal, não deixe para começar a fazer o seu projeto em agosto. Porque é pouco tempo, vai dar ruim, porque principalmente se tiver essa parte de marcenaria e marmoraria,
vai demorar muito tempo para ficar pronta e não vai ficar pronta até o Natal. E até a mão de obra fica mais difícil conseguir, assim, quanto mais no final do ano, mais difícil. As pessoas acabam fazendo meio que na pressa, porque daí tem muito serviço, daí vai lá e faz meio de qualquer jeito. Então, se você não é arquiteto, enfim, mas está assistindo esse vídeo e está pensando em reformar, considere essa questão. Porque normalmente as pessoas querem reformar no final do ano a casa para o Natal, né? Mas tem que ver se realmente vai valer a pena, porque aqui, pelo menos na nossa cidade, é um caos. Outubro, novembro, dezembro, assim, ó. Dezembro nem se fala. Tipo, Sim. Você não consegue mão de obra pra nada. E Então, a gente precisa considerar que dezembro são menos de 20 dias de trabalho. Então, a gente tem 2 meses ali para o final do ano, né? Quando o seu cliente começa em outubro, é muito em cima. Então, se você pensa em reformar, o seu cliente pede qual o tempo que ele vai levar, quando ele pode te contratar, o quanto antes. Se ele quer que essa casa, essa reforma esteja pronta lá no Natal, vamos deixar pronta em outubro. Porque isso vai deixar com que ele aproveite melhor esse fim de ano dele e não ocorra nenhum imprevisto. Porque vai ter um imprevisto, alguém vai atrasar algum serviço, mas a gente vê aqui no escritório que a demanda sempre aumenta depois do segundo semestre, que as pessoas sempre deixam para reformar a casa, querem fazer uma piscina para o final do ano, sempre depois do segundo semestre. Mas aí é difícil, porque todo mundo pensa da mesma forma. Então, se você adiantar e colocar lá em abril, maio, essa programação para iniciar a obra, com certeza vai ficar pronta para o final do ano, não deixar lá para dezembro. Nós mesmo, ano passado, a gente pegou uma reforma de um apartamento, começamos em julho, a cliente precisava para dezembro, mas infelizmente não deu tempo de terminar por causa dessa questão de mão de obra mesmo. Isso, porque a gente tem toda essa questão que a gente falou, que a gente começou aqui a partir do projeto aprovado. A gente ainda tem toda a questão que você vai fazer um levantamento para fazer o projeto, você vai ter reuniões com o cliente, talvez esse projeto tenha 3, 4 alterações, não sabemos. Então tudo isso leva pelo menos um mês, vamos colocar aqui um prazo bem curto, dependendo do tamanho que seja essa obra. Sim. Então já foi um mês. Se o teu cliente te contrata em julho, já é agosto. Até você levantar todos esses orçamentos, programar... Fazer os projetos executivos. Já foi mais outro mês. Então já são setembro. Para começar em outubro e novembro, já era. Não vai dar tempo. Considerando que às vezes a pedra pede 60 dias, a gente teria o tempo de executar a pedra, sendo que a gente nem começou a fazer nada ainda. Então, só deixa bem claro para ele não ficar chateado com você. Isso aí. Se ele quer começar muito depois do meio do ano, fala que vamos deixar para o outro ano ou vai fazendo com calma. E é isso aí. O vídeo de hoje são essas dicas que a gente acha super importantes e relevantes. Então, por favor, dá seu like, comenta, compartilha e nos ajuda a divulgar o nosso conteúdo, que eu espero que a gente possa ajudar muitos profissionais que estão aí, começando e abrindo escritório e querendo botar a cara para trabalhar mesmo. Isso aí. Até o próximo. Até.